Pessoal, enfim, com muito custo, eu consegui um horáriozinho aqui para falar com o pastor Abner. É um prazer, pastor Abner. Prazer é meu. Ontem mesmo eu estava assistindo alguns vídeos, até lá do canal do Protestantismo lá do Ceará, Sim. Museu, a Isso. entrevista que o senhor deu falando Pastor desse. Carlos Isso, Castro. eu estava assistindo. Eu, como historiadora, no meu canal tem diversas biografias de pastores, figuras centrais, né, do pastorado assembleiano. E eu iria fazer um vídeo do pastor Antonieto Grangeiro, mas eu não encontrei fontes seguras. Então tive essa dificuldade. Então quando a Diná entrou em contato comigo, eu falei, não, eu tenho que ir. Eu tenho que adquirir esse exemplar. E ele é rico. Ele tem a questão digital, QR Code. Me fala, quais foram os maiores desafios na escrita desse livro? Bom, o primeiro desafio foi o seguinte, eu encontrei uma apostila, praticamente, né? Aqui ela. Então foi o embrião desse trabalho todo. A minha irmã, Leia Saraiva Grangeiro, que faleceu em 2011, dia 4 de maio, ela fez uma coletânea, vamos dizer assim, né? De cópia do Mensageiro da Paz, que meu pai tinha escrito, dando notícias do campo e tal, alguns artigos que ele tinha escrito para o Mensageiro da Paz e a revista Seara, né? E ali uma série de outras coisas, outros eventos, né, de perseguições, etc. E aquilo estava lá. Isso desde 2011 ficou ali parado até 2017, quando vendemos a casa de papai. Aí começaram a desocupar, não, me dá isso daqui, esse acervo aqui eu quero. E mesmo assim ainda muita coisa se perdeu. Eu peguei aquilo, mas não tinha passado ainda pela minha mente de dar continuidade ao trabalho da minha irmã. Mas como eu comecei a ver coisas assim importantes, coisas que saltaram aos olhos, como o Mensageiro da Paz, comecei a ver 1, 2, 3, disse, não, isso aqui eu tenho que organizar. Aí eu comecei a colocar numa linha do tempo. Meu pai falava muito, né, da conversão dele, tudo. Aí tinha uma biografia dele gravada. Eu assisti. Vocês postaram no YouTube do Cenevan? Eu passei, sim. Eu assisti ontem, ele falando da conversão, do nome Antônio, que o padre queria que fosse Antônio. Em casa vocês chamam de Antonieto. Isso. E aí, a minha irmã fez um CDzinho, né, com algumas pregações dele, do meu tio, do meu cunhado, e também esse depoimento aí, ou essa biografia que ele falou, ela gravou assim, naqueles gravador com videocassete e tal. Pode ver que tá várias interrupções. Eu senti o apertado gravar. O apertado... Eu achei tão maravilhoso para uma historiadora aí. Porque eu acho que ele esquecia alguma coisa, aí ela parava e depois continuava, né? Ela era historiadora? Tem uma veia de historiadora? Não, ela era professora de português, mas ela gostava muito da história, assim, das coisas. Então ela gostava muito de preservar, né, vamos dizer assim, a história da família e tudo e tal. De igreja também ela gostava. Do Jabes, por exemplo, lá na igreja, ela foi secretária da igreja do Jabes, ela ficava anotando todas as pregações e um dia ela chegou com uma coletânea de pregações dele, deu para ele de presente. Historiadora nata. Porque ela anotava as pregações, né? Ele deve saber disso, eu acho que lá em casa eu devo ter uma cópia disso daí. Então, a partir de 2017, eu fui organizando, mas bem paulatinamente. Até agora, novembro de... Só uma questão de organização, não era nada visando... Não. E olha, muita coisa ainda tem lá em casa e eu não coloquei não consegui colocar. Dá para ter outro livro. Isso aqui dá para dobrar o volume. Ou fazer volume 1, volume 2, volume 3. Sim, porque é muita coisa. Aí em novembro do ano passado, eu tive um encontro com a Diná, né? Simas, que nós tínhamos congregado na Lapa juntos e eu era líder da mocidade lá, pelo menos do conjunto jovem. E encontrei com ela e o marido, Jean Tameric,
e ela, como jornalista, abraçou a ideia, tudo. Ela viu, a obra já estava um pouco mais completa, né? Um pouco mais organizada. Aí ela disse, não, eu vou fazer o Pastor Grangeiro, muito amado e tal. Aí, a partir dali, nós começamos a... Ora, foram... E quando foi a junção, Abner, das pesquisas genealógicas do El? Não, que isso momento? Foi... Não, eu achei, como eu disse para você, como eu quis pôr na linha do tempo, aí, como o El também estava fazendo isso aí, eu disse, eu vou colocar isso no livro. Veio assim uma inspiração, uma coisa para eu fazer esse complemento, né? Aí eu disse, a história completa de papai, né? O ministerial e também de onde ele veio, né? A genealogia, tudo, né? Achei importantíssimo isso. Ô, Abner, eu tô acostumada a ler bastante biografias de pastores assembleianos. Assim, não é hipocrisia, é a realidade. É uma das obras, se não a mais profunda, a mais completa, a questão de digital. É uma obra muito rica, sem hipocrisia. Porque é uma pesquisa muito aprofundada, histórica, não simplesmente uma biografia rasa. Qual o seu objetivo hoje com essa obra? Eu vou dizer o objetivo anterior. O objetivo anterior era só, vamos dizer assim, dar para os meus irmãos e as igrejas que ele pastoreou, né? Então, essa foi a primeira formatação assim na minha mente com relação à obra em si. Quando me encontrei com o irmão Jean Tamerique e a Diná, aí foi quando a gente ampliou um pouco mais essa questão, né? E isso foi assim, do ano passado para cá, é que foi assim, tendo esse acréscimo, essa coisa, e com o embelezamento que eles deram, né? Esse toque especial, um pouco mais moderno. Sim. Né? E aí veio essa insistência deles para que nós fizéssemos, também atendesse aos irmãos que também quisessem ter acesso à obra. E agora, por exemplo, eu tenho uma viagem marcada para o Nordeste. Nós vamos dia 7, meu irmão e eu. Vamos aportar em Fortaleza, onde meu pai foi consagrado. Sim. Em 1943, em julho, 21 de julho de 43. E aí veio essa coisa assim de visitar as igrejas, levar a obra aí pessoalmente. Eu ia mandar, né? Mas depois disse, não, eu vou pessoalmente em cada igreja, né? E aí, agora eu vou para o Ceará. Então vou visitar a igreja onde ele foi consagrado. Depois eu vou para Campo Maior, no Piauí. Nós vamos lá. Meu pai foi pastor lá. Uma das minhas irmãs nasceu lá, a Claire. Ah, entrevistei ela. Ela estava aqui. Uhum. E depois eu vou para Campos Sales, onde o El e outros nasceram lá também. Ele foi pastor lá, entregar para a igreja. Vou a Bodocó, onde ele iniciou o ministério Pernambuco, como evangelista autorizado. Depois ele foi como evangelista efetivado novamente em Fortaleza, na Assembleia de Deus, que chamava-se Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Eu tenho essa cartinha, né? Uhum. Designando-o como evangelista. Isso foi em dezembro de 1938. Tá? Eu tenho esse documento lá. E depois ele foi consagrado em 43. Mas aí eu vou a Bodocó. De Bodocó nós vamos a Crato, onde ele foi responsável também. Meu tio Aristóteles Alencar, pai do Jabes, foi pastor lá, ainda era evangelista. Meu pai era pastor de Campos Sales e o designou lá como evangelista, em 1940, por aí. Depois ele foi consagrado pastor, tá? E aí ele ficou como pastor lá, o tio Aristóteles ficou como pastor até 1950, isso é citado aqui também. Depois nós vamos à cidade de Grangeiro, que é a cidade que leva o nosso sobrenome por causa do nosso avô, bisavô, né, Davi Grangeiro. E lá nós vamos deixar também um exemplar. O presidente da Câmara lá é primo segundo grau nosso.
e já falei com ele, vamos deixar uma obra dessa lá. E depois nós vamos a Copiara, onde ele aceitou Jesus, também no Ceará. Vamos deixar na Igreja Assembleia de Deus um exemplar desse lá. Então a coisa tomou esse vulto e hoje foi aqui, alguns exemplares foram vendidos, né? E depois veio assim no meu coração, eu não quero levar vantagem com nada financeira, vamos colocar isso, como o Cenevan está novamente recomeçando, nós estamos sem sede, sem nada. O Jaan fez um trabalho excepcional do resgate do nosso site, né? E a gente tinha alguns programas de televisão antigos, né? De rádio também, a Leia junto comigo e o pastor Parente que estava aqui, já bem debilitado, mas ele pregou, né? Fez alguns programas conosco, né? Então a coisa tomou esse vulto aí. E essa obra agora, essa venda, né, de alguns volumes, a maior parte hoje foi assim quase que doada, né, porque estavam aqui os nossos irmãos, nossos sobrinhos. E eu quis dar para cada sobrinho um, porque eu vejo assim que alguns da família, não que estejam fracos na fé, mas eu acho que a gente precisa resgatar, né, a sã doutrina, coisa assim, para servir a Deus com mais prudência, com mais temor, com mais... então, eles vão ver o exemplo do avô, né? Ou do bisavô, quem tiver acesso, os irmãos que tiverem assim, meio titubeante. Agora, eu acho que lendo esta obra, vai tocar em muitos corações, primeiramente dos da família, e depois os irmãos mesmo, os crentes, né? Que foram da época dele, os filhos, porque muitas vezes filhos de crentes que se converteram com meu pai dão testemunho do meu pai por causa dos seus pais que falam dele. Eu acho interessante isso, principalmente no sul. Depois que nós formos ao Ceará, El e eu, nós vamos ficar do dia 7 ao dia 15 lá. Eu fico uns dias em São Paulo, talvez nem uma semana. Aí nós vamos para o sul, né? Meu pai foi pastor em Tubarão, Florianópolis e Joinville. E eu vou acrescentar Criciúma também, porque lá ele fez o primeiro templo da Assembleia de Deus do sul do estado de Santa Catarina, que foi justamente o templo de Criciúma. Por isso que eu faço questão de ir lá levar isso daqui para a igreja de Criciúma, né? De Criciúma. E lá eu sei que os crentes todos, né? Muitos deles foram batizados. Naquela época batizava-se nos rios, né? Meu irmão El foi batizado no Rio Tubarão. Olha! No Rio Tubarão, Então, os batismos eram feitos no rio mesmo, dentro do rio. Pessoal, para concluir, eu só vou fazer duas perguntinhas pessoais. Qual a recordação que fica mais latente quando você lembra do seu pai? Eu vejo assim um entusiasmo, coragem e o relacionamento que ele tinha com as autoridades. E onde ele chegava, a presença dele, né? Já assim, como o nosso primo disse, né? Era uma presença forte, assim, de liderança, mas doce, né? Realmente que... Eu conversei com as suas irmãs, todos falaram dessa parte muito carinhosa, acolhedora do seu pai. Uma pessoa forte, porém carinhosa, acolhedora. E que refletiu o amor de Deus. É isso. Amém. Amor, só a última pergunta. Só para concluir, Abner, hoje você está pastoreando alguma igreja? Como está a sua vida religiosa ministerial? Não, eu estou só à frente da missão, né? A missão tinha o trabalho de igreja, nós alugávamos a igreja Batista Aleta ali no Pacaembu, ficamos lá muitos anos e nós tivemos que deixar a igreja, eles requisitaram o horário que nós tínhamos lá, né? Que era às quartas-feiras e domingos. E não que eles nos refutássemos por sermos pentecostais, mas chegou um tempo em que eles pediram, né? O templo disseram que ia usar o horário nosso
E de lá para cá nós ficamos assim, nos reunindo só, as minhas irmãs comigo, né? Mas eu creio que assim que Deus nos der uma sede, nós voltaremos a fazer um trabalho mesmo de igreja, como nós fazíamos, né? Sim. Nós fazemos um trabalho de igreja e eu quero fazer isso é importante. Além do trabalho social, outras coisas que tem o Cenevan, né? Nós queremos fortificar mesmo o trabalho de ensino de música. Você viu que todos os músicos ali eram meu irmão com a esposa e todos os meus sobrinhos e o genro dele, nora dele e tudo. E nós queremos no Cenevan colocar um departamento para ensino musical e outros trabalhos, outros programas que a gente tem, que eu ainda vou colocar no site, mas eu já tenho isso tudo escrito, já tenho tudo preparado. Tá, né? Ótimo. Tá bom. Deus abençoe, Abner. Eu vou Amém. deixar o link do Cenevan lá aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá? Eu vou pedir para terminar um autógrafo no meu exemplar, tá bom? Esse vai para você Isso, mesmo? por favor. Põe o nome de... Silvana e Gessé. Silvana e Gessé. Isso.